Começa agora o Aratu 24 Horas com Alex Silvestre. Muito bem, 6 horas em ponto, canta o galo para mais um bom dia, sextou, chega mais. Esse é seu Aratu 24 Horas que já está no ar, falando de ponta a ponta da nossa Bahia, você que é da nossa capital, você da região metropolitana e também do nosso interior, você que é da nossa Bahia como um todo, estados vizinhos, você que é da região Nordeste, do Brasil, do mundo, que acompanha a gente agora pela rede mundial de computadores, a nossa internet, tá aí, região central da nossa capital, é um dos pontos principais aí para o trânsito, o transporte público, então, aqui da capital baiana, nossa Salvador. Chega mais! Esse é o Aratu 24 Horas, já convidando você e sua família aqui para tomar esse cafezinho gostoso que Papai do Céu abençoe, hein? Sua casa, sua família passou? Passou, Silvestre tá maguinho, nem tão maguinho assim. Essas bochechas não diminuem não, viu, minha Bahia? Eu posso perder peso como for, mas a bochecha aqui permanece. Quero saber se o cuscuz já tá no fogo, Zefinha. E o cafezinho aí, está pronto, quentinho? Pois é, convida a Silvestre para tomar esse café com você. Quero pedir aqui a sua mensagem, a sua participação no nosso Aratu 24 Horas. Mande a sua denúncia, a sua sugestão de pauta para as nossas redes sociais. Não sabe ainda? Não segue a gente? Então aciona aí, @TV Aratu e também @Alex Silvestre TV. Lá você vai poder conversar com a gente aqui na telinha do 4.1. Você pode mandar foto, pode mandar áudio, o que você quiser. Um abraço todo especial para quem nos acompanha aí, acompanha a nossa programação no nosso canal do YouTube. Deixa seu recadinho aqui, ó. Já já eu vou ler todas as interações aqui do nosso canal do YouTube. Diretamente do enquadramento 3 do nosso querido Zé Mário, aqui dos estúdios da TV Aratu, Federação Salvador, Bahia. Eu sigo agora para a câmera 1 com Carlinhos. Bom dia, Carlinhos. Você tá bem? Tá bem, tá? Pois é, mais um dia aqui, Carlinhos, com a gente no nosso Aratu 24 Horas. Olha, sem perder tempo, 6 horas e 2 minutos, eu sigo aqui para o noticiário. Lideranças, gente, do tráfico de drogas estão aí entre os alvos da Operação Força Total, hein? Operação importante que é desenvolvida pela Secretaria da Segurança Pública aqui do estado da Bahia. Dani Mazei tem acompanhado, inclusive, aí todo o trabalho da polícia. Vai chegar agora com mais informações de uma ação lá no bairro de Santo Inácio. Dani, bom dia, tá com você, 6 e 2, Dani. Vários bairros ocupados, polícia militar nas ruas, a gente está vendo aqui o batalhão de choque nas ruas, juntamente também aí com cães farejadores. A gente vai conversar aqui já já com o Tenente Coronel Júlio, do batalhão de choque, também com o Major Hugo, da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar. Muitas viaturas aqui neste momento no bairro Jardim Santo Inácio na manhã de quinta-feira. Até o caveirão, até o blindado foi trazido aqui para esta operação. Também movimentação de Rondesp, RMS circulando aí pelas localidades, Mata Escura, Jardim Santo Inácio. Lembrando que há cerca de um mês a gente vem falando de uma guerra entre facções nesta localidade. Antes, o CV atuava no Jardim Santo Inácio, só que o BDM da Mata Escura conseguiu aí tomar a biqueira, a boca de fumo. A Polícia Militar está constantemente intervindo aí nesta situação, mas os moradores do Jardim Santo Inácio estão relatando que não conseguem dormir por causa desta guerra entre facções, mas a polícia está na área, a polícia moralizada, para não deixar que a criminalidade avance e tome conta. Vou conversar aqui primeiro com o Tenente Coronel Júlio, do Batalhão de Choque. Tenente Coronel, eu queria que o senhor explicasse sobre esta operação e essa movimentação de vocês aqui, inclusive com cães, não é isso? Bom dia para o senhor. Bom dia. A Operação Força Total está acontecendo em todo o estado da Bahia. E a orientação que nós temos do nosso comandante-geral é promover a intensificação do policiamento em todas as áreas dedicadas. Então nós estamos com todo o reforço do nosso policiamento em várias áreas dedicadas do nosso estado, e aqui em particular pode ser observado que nós estamos apoiando aqui na intensificação, nas incursões, no patrulhamento nos bairros de Santo Inácio, Calabetão, Mata Escura, Sussuarana, em apoio aqui à 48ª CIPM. E com isso nós aportamos uma série de tecnologias, como veículos blindados, a companhia de operações com cães, drones, helicóptero. Então todos os recursos disponíveis da Polícia Militar
foram alocados para que nós pudéssemos reforçar esse policiamento. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer o apoio da comunidade, não é, que sempre está aí junto com a Polícia Militar, compreendendo aí os momentos em que estamos realizando as blitz, promovendo as incursões nas vias de acesso desses importantes bairros que nós temos aqui em Salvador. Tá bom, muito obrigada, viu, Tenente Coronel Júlio, comandante do Batalhão de Choque. Deixa eu conversar aqui também com o Major Hugo, comandante da 48ª, 48ª Companhia Independente de Polícia Militar. Major, o senhor, mais do que ninguém, conhece aqui a localidade do Santo Inácio, conhece tudo aqui, inclusive dialoga constantemente com a população daqui também. O senhor que é aí um comandante operacional, vai para o terreno. Eu queria que o senhor falasse aí dessa questão que vem acontecendo aqui no Santo Inácio e que a polícia está na área, não só hoje, o Força Total, mas constantemente aqui, não é isso, Major Hugo? Bom dia para o senhor. Bom dia, Dani. Exatamente, né? Hoje, Operação Força Total, um dia diferente na nossa Polícia Militar, onde contamos com diversos recursos operacionais, diversas ferramentas, né, que podemos exemplificar aqui o blindado da Polícia Militar, um veículo tático operacional. Então, várias operações estão acontecendo nesse momento. É importante frisar que o bairro do Santo Inácio já vem aí há mais de 25 dias sem registro de ocorrências. O bairro está dentro da tranquilidade e o comércio está funcionando, veículos coletivos funcionando normalmente, escolas funcionando normalmente. Então, a Polícia Militar ela implantou algumas estratégias que vêm dado certo e estamos aí na caça desses responsáveis por esses ataques. Agradecemos aí o apoio do Batalhão de Choque, que nesse dia de hoje vem trazendo também algumas opções táticas de policiamento. O efetivo está sendo todo empregado em incursões. Agradecemos também a comunidade por todo o apoio e estamos à disposição. É isso, Major Hugo, o senhor recebe muitas informações e o trabalho da polícia é muito amplo. Chegou a circular a informação de um possível drone do BDM que estaria monitorando aqui a movimentação de algumas pessoas no Jardim Santo Inácio. Então, até isso o senhor tem que ficar atento quando o senhor recebe esse tipo de informação, não é isso? Isso, então qualquer tipo de informação ela é bem-vinda. Estamos monitorando esse tipo de atuação também das facções criminosas, inclusive com operações de retiradas de câmeras no bairro. Várias câmeras já foram retiradas essa semana. Então nós estamos sufocando o tráfico de drogas de todas as formas. Agradeço o apoio da população. A Polícia Militar vem colocando todos os recursos disponíveis para a nossa unidade. E estamos tranquilos e queremos tranquilizar a população mais ainda. É isso, muito obrigada, viu, Major Hugo, comandante da 48. Obrigada mais uma vez também ao Tenente Coronel Júlio aí do Batalhão de Choque. A nossa equipe de reportagem segue acompanhando toda a movimentação policial. E claro, se a gente tiver novidades, a gente volta a falar sobre o assunto. Com imagens de Ramidifan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 horas. Isso, Dani, obrigado pelas informações aí. Agora 6 horas e 8 minutos. Eu já entro aqui no nosso Papo de Justiça com o nosso advogado João Tran, que está presente aqui nos estúdios da TV Aratu. Bom dia, João. Muito bom dia, Alex. Bom dia a todos que acompanham. Uma operação importante, a Força Total, segunda do ano já, né? Isso, a segunda edição, João. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: esse é um trabalho preventivo da Polícia Militar. Obviamente, mandados de prisão também são realizados ali, porque as pessoas acabam sendo capturadas. Isso contribui para acelerar o trabalho da Justiça ou contribui aí com o trabalho da Justiça? Desafoga, não desafoga? Qual a sua opinião, João Tran? É um trabalho importante de toda essa mobilização preventiva, principalmente porque a gente sabe que as operações muitas vezes fazem a contenção, ou seja, tentam evitar quando a situação já está configurada, quando o crime já está acontecendo, mas as operações de modo prévia também agem de forma a ajudar. É um ecossistema como um todo que precisa acontecer para evitar o aumento, né, do tráfico de drogas. Inclusive, lá no Congresso Nacional, fazendo nossa transição até com papo de política, foi aprovado nessa semana. Só mandar um beijo aqui para a Mãe Rô, viu, João, que está assistindo a gente nesse exato momento, para eu não perder aqui o fio da meada. Um beijo, Mãe Rô, te amo, viu?
Vai lá, João. O meu barbeiro até falou assim, vocês só mandam um beijo para maquiadoras, nunca falam do barbeiro. Quem é o barbeiro? Nosso mestre Arlon também. Arlon, aí, abraço para você que está assistindo a Aratu 24 horas. Aqui é assim, gente, a gente emenda um assunto com o outro, porque a gente tá em casa. Vai, João, manda bala. É o nosso café da manhã, minha gente. E nessa semana foi aprovado o aumento das penas relacionadas ao tráfico de drogas. Então foi uma matéria importante aprovada lá no Congresso Nacional, vai à sanção do presidente Lula e a gente sabe que esse é um dos principais cabos de guerra da eleição esse ano. Segurança pública. Inclusive, o relator da proposta foi relacionado ao governador Tarcísio de Freitas, um dos secretários do governo de São Paulo. E o governador Tarcísio de Freitas, que é especulado para ser presidente, candidato a presidente, e Lula sofreu uma derrota. Como toda a bancada governista, tentou colocar outras matérias relacionadas à BET nesse projeto de combate à facção e não conseguiu aprovar isso no nosso Congresso Nacional. Então, todas as forças, justiça, política e operação policial precisam agir de modo preventivo e também corretivo depois de conflagrado o crime, né? Ô, João, eu já quero então fazer aqui um link do nosso papo de, mais um, né? Do nosso papo de justiça com o papo de política. A gente está vendo aí a segunda edição da Operação Força Total. Isso contribui em um ano eleitoral justamente aí para a figura do Jerônimo Rodrigues aqui na Bahia? Contribui e muito, principalmente quando se fala em combate, porque a gente sabe que a criminalidade é uma questão nacional e que sim, já está aí configurada, mas quando se tem operações, quando a gente noticia questões como essa, a gente, pelo menos no eleitorado, chega a ideia, estamos tentando fazer algo. Essa é a mensagem, principalmente quando a gente vê efetividade. Porque a operação, anunciar a operação é bom, é importante, mas quando a gente vê a efetividade delas, o quanto tem sido apreendido, investimentos, tudo isso toca muito nesse ano que é decisivo, não só na segurança, mas também nas nossas eleições. Agora, a segurança pública é uma pauta que é muito discutida pelos políticos aí do campo da direita, né? O que você tem a falar sobre o Flávio Bolsonaro? Ele está de olho em alguma figura política aqui da Bahia, é isso, Juntra? Exatamente, Alex. Chamou muita atenção a lista que o senador atualmente, Flávio Bolsonaro, e que já é pré-candidato à presidência da República, deixou exposta, e aí saíram os principais nomes de articulação que ele pretende nessas eleições de outubro que chegam logo mais. Inclusive, aqui na Bahia também teve o nome de Assemineto inscrito nessa lista. Ele colocou basicamente todos os estados na lista e o nome de Assemineto aqui na Bahia. Você percebe aí, achei aí pra gente. Algum dos nomes que a extrema-direita tá aí na tela Flávio pra você, Bolsonaro ventila. Estado por estado tem aí algumas inclinações, viu, Alex? A gente tem aqui o Acre, governo, o Tião Bocalon, né? Exato, do aí PL. é alguma tentativa de chegar mais perto, Alan Rick, do União Brasil, e para o Senado também tem candidaturas às direitas, como Márcio Bittar e também Gladson Camelli. Por aí Alagoas vai. aparece também na lista do Flávio, né? Uma forte expoente da direita do Nordeste, muitos anos com nomes da direita, e Alfredo Gaspar é um desses nomes para o governo ou JHC. Tem a lista da Bahia aí, o nome do ACM? A lista da Bahia não está aí disponível para a gente, mas o que diz basicamente a Bahia é o nome de Assemineto e João Roma. João Roma é tradicional na extrema-direita, aliança de Flávio Bolsonaro, só que Assemineto não. Assemineto na última eleição ficou lá entre Lula, entre Bolsonaro, não se posicionou efetivamente e agora, segundo esses papéis, anotações de Flávio Bolsonaro, a indicativo é: quero conversar primeiro com Assemineto. Primeiro conversar e depois tentar montar um palanque. Pelo menos é isso que está escrito. Ainda falta diálogo para ver se isso vai de fato concretizar, mas há um interesse do presidenciável Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência. E aí, se a ACM aceita, isso pode ditar muita coisa no nosso tabuleiro político aqui na Bahia, principalmente em Salvador, porque a gente sabe que a ACM tem aí o apoio do Bruno Reis, né? Uma outra figura muito importante no jogo político da capital. E a gente vai ter, será, o Bruno Reis aí no palanque do Flávio Bolsonaro, o João Tran? É uma possibilidade. Bruno Reis diz que até ano passado, quando foi questionado muitas vezes sobre política, ele falava, não, ano passado, 2025 ainda é ano de gestão. 2026 passa a ser um ano de estar mais presente na política, nos palanques. Ele já chegou a viajar com a Assemineto nesse ano e a configuração com a extrema-direita
caso se configure, seria Semineto, Bruno Reis, o grupo como um todo coeso, ligado à extrema-direita Flávio Bolsonaro. Inclusive, nesses papéis de Flávio Bolsonaro, tem também a indicação que Eduardo Bolsonaro vai ser candidato ao Senado, já que Flávio atualmente Eduardo atualmente é deputado, Flávio atualmente é senador e Flávio teria que sair para se candidatar à presidência da República. Então, o capital seguiria para Flávio Bolsonaro tentando o Senado Federal. Hoje, o grupo de Assemineto está com Ronaldo Caiado, que tem sua candidatura contestada, ainda em articulações e possa ter que migrar para um nome único como Flávio Bolsonaro. Agora, João, como é que está a situação aí dentro da direita? E eu falo dos eleitores, né? Porque a gente, o Brasil inteiro esperava que a figura que iria ali substituir, de certa forma, o Bolsonaro seria a Michele, né? A Michele, inclusive, que é uma figura muito importante dentro do PL, ela que encabeça aí o PL Mulher, mas ela não é tida como a pessoa que vai disputar a principal cadeira eleitoral do Brasil. Outras cadeiras, né, o bolsonarismo tenta se colocar em diversas posições. Então, Flávio Bolsonaro aí para o Senado, Michele também tenta uma posição similar. Então, há uma configuração ainda de como espalhar o bolsonarismo da melhor forma para o campo da extrema-direita. É natural que um grupo que tenha diversos entes precise, né, justamente, queira se colocar nessas diversas posições para que, uma vez eleito, por exemplo, Flávio Bolsonaro eleito presidente da República, tenha maioria, consiga governar com tranquilidade no Congresso Nacional, no Senado também. Algo que a gente não viu com o presidente Lula. Lula foi eleito, mas não teve o Congresso, não teve principalmente a Câmara e o Senado. Então, o bolsonarismo é esperto, tem vários expoentes e pretende mudar isso. Vamos falar da vida dos outros, João Trano, dos políticos? Vem cá, como é que está a relação aí de Flávio, Michele e Nicolas? Deu uma abalada estremecida nesses últimos dias ou tudo segue tranquilamente? São os principais nomes da extrema-direita, os expoentes. E Nicolas, ele surfa com o bolsonarismo, mas ele tem uma vida própria também. Então, ele não leva a chancela Bolsonaro, da família Bolsonaro em alguns momentos, apesar de sim surfar nessa onda, ele tem a sua posição particular. Isso é bom, de certo modo, para ele, pessoalmente, para a extrema-direita e a direita conseguir se renovar constantemente com Tarcísio, com Nicolas Ferreira, mas não leva o apoio propriamente da família Bolsonaro, assim como Tarcísio, algumas vezes, tenta conseguir isso. Ele vai ter, inclusive, reunião com Flávio Bolsonaro hoje. Se Nicolas estivesse no BBB, ele estaria jogando só, é isso, João Trano? Estaria jogando no grupo, mas com sua posição individual muito clara. Entendi. Quem a família Bolsonaro apoia, no final das contas, a gente vem percebendo isso em muitos capítulos, é o próprio clã Bolsonaro. Tem que ter a chancela do nome. E Tarcísio de Freitas sofreu com isso quando tentou lançar sua candidatura e acabou tendo a de Flávio Bolsonaro lançado antes. Então, ter a família estampada como sobrenome é muito importante para esse grupo. Eu estou falando aí das relações porque eu quero vir agora aqui para a Bahia. O Jacques Wagner, ele tinha falado aí da chapa 4G já. 4G. Então, a gente até discutiu isso aqui, quem é que tinha mais voz, se era justamente o Jerônimo Rodrigues ou se era o Jacques. E aí, o Jerônimo estava em viagem, voltou, eu até questionei isso a você. Já quem voltou, tem mais Jerônimo. voz? Quem tem mais voz? Você pipocou, João. Você não quis dizer não. Você pipocou. Vou dizer logo. Eu disse que era o Jacques, mas Jerônimo chegou aí, botou banca e disse que o negócio não estava formado não, é isso? Exatamente, Alex. Disse basicamente, contradisse o que afirmou o senador Jacques Wagner, um dos líderes nas articulações. O senador baiano tinha lançado a chapa 4G com essa conjuntura em que Jacques Wagner seria candidato ao Senado, junto com Rui Costa, e para governador, obviamente, Jerônimo Rodrigues, que é tido como nome incontestável, e Geraldo Júnior, que seria essa dúvida na vice. Segundo Jacques Wagner, essa é a preferência dele, pelo menos. Depois foi o que apontou. Não é bem assim, realmente é Jerônimo Rodrigues que decide isso. Agora é a preferência. É a preferência dele, foi o que afirmou Jacques Wagner. Como é que é, Dadá? Dadá está participando aqui. O que já aconteceu com o Geraldo?
Geraldo esteve muitas vezes como uma figura queimada, desde as eleições de 2022, balançou muito, mas diante das movimentações, o PSD caiu, Ângelo Coronel saiu e acabou que Geraldo conseguiu surfar um pouco mais, e inclusive o MDB dando o aperto sim, dizendo: essa posição é minha, o vice-governador é meu, Geraldo Júnior é o nosso nome. Então foi uma posição forte, já que o MDB, apesar de sim ter sofrido com o Gedel, o escândalo como um todo, das malas, mas no final das contas o MDB tem secretarias de peso, como a Secretaria Hídrica, por exemplo, de Recursos Hídricos, que é forte, a SEAP também, que é muito forte, e ainda por cima tem muitos municípios na nossa Bahia. Então o MDB está nessa posição de forma estratégica, também nada por acaso. Eu tenho uma pergunta. Jerônimo falou isso diante das câmeras ou ele só lançou as palavras ao vento? Bora ouvir Jerônimo Rodrigues, ele falou isso em entrevista à Rádio à Tarde FM, e a gente separou esse trecho que é importante da gente conferir, já que ele colocou panos quentes e disse que a decisão vai ficar para março. Vamos acompanhar esse trecho. A relação é partidária. Qualquer movimento dentro do partido, eu não posso ficar me reportando a um estadual, a um federal, a um senador. Eu me reporto ao presidente, que é o Otto Alencar. Mas tem uma liderança do comunista para orientar qual é o tom. Então nós estamos fechando, estamos no prazo. A gente não vai desequilibrar. Nós não vamos nos desequilibrar para tomar qualquer decisão que não seja melhor para o grupo. Portanto, não há qualquer situação de desmando, não há, tá? As pessoas falam, muitas pessoas comentam, opinam, desejam, mas a liderança vai ser fechada dentro do momento adequado, no prazo adequado, para a gente poder fechar na hora correta, com a chapa boa, majoritária, para fortalecer a reeleição do presidente Lula. A Bahia precisa do Lula. Eu sei o quanto o Lula é importante. Pegue aí os 417 municípios que você vai encontrar uma ação do presidente Lula. Seja no repasse do SUS, seja na educação, obra do PAC, ou seja de uma emenda parlamentar de um governo de um deputado federal, independente do partido dele. Então, hoje eu sei o quanto o Lula é importante. Tá aí a entrevista, então, na Rádio à Tarde FM. Inclusive, agradecer aos colegas da imprensa pela entrevista que está disponível no canal do YouTube. Exato, entrevista importante porque Jerônimo acabou de voltar de viagem, tinha esse burburinho aí nos bastidores após a fala de Jacques Wagner, mas ele voltou, colocou ordem no tabuleiro e disse que vai ser decidido em março. Inclusive, Jerônimo esteve na Índia, ficou 7 dias Geraldo Júnior como governador, ganhando ainda mais força, né, como a gente comentou, assumindo essa posição. Mas força onde, João? Nas ruas? Força assim, se fincando internamente nesse posto de vice-governador. Ah, né? Entendi. Tá. Pois é. Você acha que repercutiu nas ruas? O povo nem sabia, viu, João? Não. Quem não assistiu o Papo de Política, eu acho que não sabia que ele estava na... Mas o importante, muitas vezes, é nos bastidores. Se nos bastidores ecoou, ele pode garantir sua vaga e também todos os seus cargos. Tudo isso não é só posição por ego, né? Posição também por indicações. Você sabe que ele é uma das figuras políticas que mais trata bem a imprensa, assim, né? A gente nunca teve problema, inclusive, ao tentar entrevistar. Enquanto outros aí, olha, é uma confusão. Agora, ô João, teve uma outra bola que a gente cantou aqui, que eu particularmente, eu disse isso. Quem estava aqui assistindo o Aratu 24 Horas viu. Eu achei um absurdo. E não é porque eu sou mimizento ou quero lacrar com as coisas, não. Mas eu achei muito estranho. Eu trabalho com fatos, isso aí. Eu achei muito estranho. Eu posso achar estranho o valor que a Margareth Menezes recebeu aí durante o carnaval. É um cachê literalmente milionário. E por que isso? O que eu quero dizer é o seguinte, não é que ela não mereça, mas é porque a gente sabe que ao longo do ano, esse não é o valor pago pelo show da Margareth Menezes.
ela esteve à frente, inclusive, de outras atrações que são mais importantes, inclusive, para o Carnaval de Salvador. Ela ganhou mais dinheiro, inclusive, do que a própria Ivete, né, João? A gente tem ainda aí a lista, Ivete Sangalo, Léo Santana, a galera que de fato leva o Carnaval de Salvador para fora aqui dos limites da Bahia. Não que ela não faça isso, que eu estou querendo dizer que existem pessoas, inclusive, que têm esse papel ainda mais definido. Agora, o que aconteceu em relação a isso? Porque isso reverberou, isso acabou, então, causando um burburinho na sociedade, não só na imprensa baiana, não só no mundo político, e chegou, então, até o Ministério Público. É isso, João Tran? Exato, chegou no Ministério Público Federal, que pediu que o Tribunal de Contas da União investigue esse cachê e entenda se houve uso da Lei Rouanet ou não na atração do bloco Mascarados. Você vê aí o cachê, o mais alto do nosso carnaval. 1 milhão, né? Pela nossa apuração, a apuração do repórter Matheus Caldas, no valor de 1 milhão. E o que acontece? Após investigações, a Palviola, que é um dos entes ligados no patrocínio do bloco Os Mascarados, investiu R$290 mil nesta atração. E a Palviola, que é uma produtora, recebe verba da Lei Rouanet. Então, a pesquisa que o Ministério Público pediu que o Tribunal de Contas da União faça se essa verba que foi destinada ao bloco Os Mascarados tenha tido origem dessa verba que é destinada pela Lei Rouanet à produtora Palviola. Então, é basicamente uma teia que está sendo feita. Então, o cachê não está sendo discutido se 1 milhão merece, não merece. A verba, a cota de patrocínio que o governo do estado pagou também não está sendo discutido. É bom deixar isso claro. Então, a cota de patrocínio do governo do estado não é a questão, mas sim essa teia. Não, mas peraí, João, peraí. Eu tô questionando, Alex, questiono. Ela ganhou mais dinheiro que Luiz Caldas. Não, agora, esse cachê de 1 milhão é um cachê total. Então, não foi unicamente do governo do estado aí. Foi um desmembramento de diversos entes que fizeram patrocínio desse bloco Os Mascarados. Dentre os entes, tem essa produtora, Palviola, que está sendo investigada essa teia. Se recebeu dinheiro da Lei Rouanet, vamos lembrar que Margarete Menezes, é claro, ministra da Cultura, e no final das contas recebeu esse cachê no Carnaval de Salvador. Agora, vem cá, ela não tem, inclusive, o Bloco da Cultura, né, que coloca um monte de... Ela, enquanto ministra, ela poderia ter aberto também aí um pouco, né, deixado de lado. Vou destinar esse dinheiro aqui para... Eu sei que é toda uma cadeia, tem os músicos dela, são pais de família que precisam, então... Mas eu acho que seria um bom exemplo, porque a gente sabe, ela é cantora, mas hoje ela está ministra. Então, assim, é um papel muito importante, eu acho que seria um bom exemplo que ela daria, viu, João? Seria um bom exemplo, com certeza. Não foi acontecendo nesse carnaval, ela inclusive tirou férias no período do carnaval para poder estar cantando e atuando. Ela que, inclusive, vai completar 40 anos de axé, então falou que foi um ano muito importante para ela em termos da parte artística e que ela não quer se desligar enquanto cantora, mesmo tendo as suas funções de ministra. Mas aí ela vai ter que escolher a teta que vai mamar, viu? Desculpa dizer, não é não, Carlinhos? Não dá para se ter tudo na vida, não. Não, acho que ela é uma cantora, é o nome da nossa cultura, tem que estar presente sim no carnaval. O puxar o bloco não é um problema explicitamente, até porque dentro ela tirando férias, enfim, isso é padrão de todo ministro, que isso não comprometa ou que isso não tenha desvio. Isso que é que o Ministério Público está aí em frente e pedindo investigação no Tribunal de Contas da União. Isso que eu acho que é a frente de debate. Agora, como cantora, é sensacional, viu? Olha lá, tem áudio aí, essa imagem? Margarete? É uma voz única, viu? Grande e forte, né? Ei, saudade do carnaval, João Tran, do nosso Orador Folia. Verdade. 6h28. A Margarete falou sobre isso? Sobre esse caso. Vamos ver. É possível o caminho de aprendizado, mas especialmente quando eu estou nesse momento como ministro da Cultura. Então, sou uma pessoa que eu tenho um cuidado imenso com isso. Sou uma profissional de 41 anos, exerço minha profissão, todas as pessoas que estão envolvidas em política exercem de acordo com o que existe no Comitê de Comissão de Ética da Presidência da República. E nunca tive Lei Rouanet em carnaval, nem antes, nem agora, pior ainda, né? Então, essas construções são muito desastrosas, porque criminaliza, não é
pessoa, é a profissional. E profissionalmente, eu como artista profissional, todos os músicos, todas as pessoas que trabalham nessa profissão têm o direito de exercer os seus direitos como existem, né? Ministros, senadores, deputados que também têm as suas profissões e exercem da mesma maneira que eu exerço. Então eu faço meu trabalho de acordo com o circuito que me cabe. Eu não estou saindo de férias para ir fazer operar uma pessoa, eu estou saindo de férias para exercer. Ô, João, próximo ano ela certamente não vai ser mais ministra de nada. Depende. Depende se Lula for eleito e ela se Lula for reeleito. É. Mas eu acho que vai ter mudanças no secretariado, no ministério, né? No secretariado, ó. Então, ministeriado. Assim, no ministeriado. Então a gente vai ver quanto Margareth Menezes vai ganhar no Carnaval se ela não estiver mais enquanto ministra. Viu? Vamos esperar aí, 2027 vem com tudo. Pois é, e reforçando que não é nada contra a artista, como o discurso... Não, a gente está analisando aqui a figura política. Exato. Enquanto artista, é sensacional. Merece todo o reconhecimento. Artista, a apresentação dela, o papel dela no nosso Axé Music, nada disso aqui a discussão. O único ponto que a gente pede, claro, o esclarecimento, e vai acompanhar esse caso, é se houve um favorecimento do cargo dela enquanto ministra. A gente discutiu esse mesmo assunto no ano passado e agora acho que só toma caldos maiores a partir do que a gente está noticiando, o cachê mais alto, inclusive. Então, a gente quer ver essa teia que a gente trouxe por aqui, sendo, sim, investigada pelas autoridades competentes e torcendo, claro, para que não tenha nada, porque a gente quer, claro, que uma grande figura como ela siga se apresentando e tenha sua reputação ilibada em nome do nosso próprio Axé Music, né? Muito bem, você acabou de acompanhar aqui o nosso Papo de Política, agora às 6 horas e 31 minutos. João Trans, você sabe que enquanto a gente tem o nosso Papo de Política aqui, tem duas comadres ali que é Eu queria saber o que aí não para não, viu, João? Não para não, ó. Os dois não param de conversar. Samir conversa demais, homem, pelo amor de Deus. Deixa eu mandar um abraço para Kátia Veloso, ela que me encontrou quando eu estava cobrindo, participando lá pro Fala Dani, pro AN, na Fonte Nova, torcedora do Bahia, e mandou um abraço, disse que ama a gente, ama o nosso cafezinho, viu? Mandou um abraço para você. Um brinde a Kátia? Um brinde a Kátia Veloso. Kátia, um brinde, uma manhã ótima para você, fiel, maravilhosa. Uma grande sexta-feira, esse início aqui de final de semana. Amém. João, é o quê? Como é que é, Dadá? Só ficou triste com o resultado que foi amargo, viu? Mais amargo que esse café aqui. Meu café é amargo, João Tran? Tá sem açúcar, não, né? Não, meu café é amargo, João Tran? Não, tá sem vendo açúcar, mas você vai dar aí, olha, a cor da amiga, olha, tá vendo o que você leva? João Tran, redes sociais, irmão? www.aratuon.com.br para você ficar muito bem informado. Meu Instagram, @JoãoTran, te espero por lá. A gente vai tirar limpo depois dessa história do café amargo, viu? Olha, eu vou seguir aqui com o Aratu 24 horas. Moradores do bairro ali da Paz, gente, fazem protesto após criança de 9 anos ser baleada durante um confronto. Um homem apontado como um membro de uma facção criminosa, ele também foi morto nessa ação que a gente está noticiando a partir de agora. O repórter Marcos Henrique chegando agora na telinha do 4.1, 6h32, com outros detalhes. Marquinhos, bom dia. A nossa equipe do Aratu 24 horas está no bairro da Paz, acompanhando nas últimas horas após um homem identificado como Ícaro ser baleado, socorrido para o Hospital Menandro de Faria e não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Rondesp Atlântico, com ele foi localizado um revólver, um caderno com anotações do tráfico de drogas, além de embalagens para armazenar drogas aqui na região. Estamos falando da localidade onde tem um cidadão de bem, tem um morador, mas infelizmente tem um núcleo do bonde do maluco aqui no bairro da Paz. A nossa equipe acompanha de perto o trabalho da Polícia Militar, 32º Batalhão, que segue monitorando toda a área. Mas infelizmente, durante esse confronto, um menino de 9 anos, identificado como Marcos, foi baleado. A polícia foi informada, junto com sua família, foi levado para o hospital. O estado de saúde dele não foi divulgado, mas infelizmente a sensação de insegurança deixou que os rodoviários tomassem a decisão para não ter transporte público nas próximas horas aqui no bairro da Paz. A nossa equipe segue acompanhando, não sabemos se o jovem já tem uma passagem pela polícia e também o estado de saúde do menino, né, de apenas 9 anos. Ele foi levado para o hospital, não sabemos em que ponto ele está, o estado de saúde, mas a nossa equipe do Aratu 24 horas segue acompanhando tudo o que acontece
acontece em Salvador, região metropolitana, em toda a Bahia. À sua direita, Denilson, a gente pode mostrar ali a presença da Polícia Militar, realizando rondas, intensificando o policiamento, porque se tiver manifestações, se tiver algo, é liberado, mas precisa manter a ordem e principalmente o respeito, porque quem passa, o ir e vir das pessoas aqui nessa localidade. Marcos, direto do bairro da Paz, para o estúdio do Aratu 24 Horas. Ok, Marquinhos, obrigado pela informação. A gente continua, inclusive, monitorando a situação no bairro da Paz, policiamento reforçado, 6 horas e 34 minutos. Vem aqui comigo porque agora a gente vai para o momento no Campo do 4, aqui no Aratu 24 Horas. Apita o árbitro, a bola tá rolando. Não fico feliz assim não, porque o pessoal ainda tá de cabeça inchada de anteontem, né, velho? Ele acertou o placar, e o Dazi, o senhorito também, né? Não, eu e Canan e o Dazi, vocês foram no 2x1, né, velho? E deu no que deu, né? Vaguinho falou 4-0, irmão. A Vaguinho não acerta um placar, tem uma promoção no campo do 4 que ele erra todas. Você foi por um ponto, você falou 3-0 também. Oh, meu Deus, não me lembre de quarta-feira, não. Tem 2 dias que eu tô com a cabeça inchada, viu? Mas, bom dia pra você, telespectador do Aratu 24 Horas, ligado no Campo do 4 aqui com essa participação nesse programa top de jornalismo, também com informações do futebol. E no Bahia o clima ainda tá pesado, né? O Tricolor na última quarta-feira, tá imagens, né? Acabou perdendo a sua classificação por índice pelo placar de 2-5-0, mas rapaz, futebol não aceita desaforo, né? O William José fazendo o gol. Na verdade, a gente o Rogério... que a gente tá num programa aqui e fica falando nas entrelinhas. Que a gente diga aí, Dada, o que você tá falando pra Fabrício? Vá, pro público de casa entender melhor. Casca grossa, muito 46 decisivo, mil pessoas. Ele entrou nervoso no jogo, dá pra perceber que o Del teve um certo nervosismo com a bola rolando. Quando ele entrou, ele entra nos minutos finais. Então, eu teria dado ao Ramos então, me dá aqui por exemplo, mais uma vez o lance aí dele. Me dá aqui, porque a gente também não pode colocar o resultado nas costas dele. Até porque o capitão Everton Ribeiro, que é o mais experiente do time, com vários jogos de Libertadores, a gente falou isso aqui no início da semana, ele perdeu o pênalti também. Mais uma vez o lance então, dele, a gente teve a perda do garoto Del e tivemos a perda também do experiente Everton Ribeiro, que mostra que qualquer um pode perder. No entanto, eu não teria colocado o Del, até pelo dano causado à perda do pênalti. Quando ele perde o pênalti, né, o garoto dessa idade, para superar não é fácil. Claro que ele tem muita personalidade. Aí eu pergunto um negócio a você, ô Fabrício. Só foi ele que perdeu o pênalti? Não, o Everton Ribeiro perdeu também. Então, tem experiência ou não tem? Tem muita experiência. E por que perdeu, irmão? Achei que ele... e aí? Não. Eu vou defender o Pivete. Então, mas aí é que tá, né? A narrativa a gente pode se comportar de várias maneiras. Se pro Everton pesou o tamanho do jogo, imagina pro Del. Vamos lá, vamos ver a cobrança de pênalti. Ali, assim, muito catimbeiro. E a reação dele também ali é de tipo, caramba, velho. Pois é, e aí, meu irmão, como é que faz agora, né? De experiência, hein? Diante desse dano, como é que faz? O time foi eliminado, tá fora da Libertadores, não joga a Copa Sul-Americana. Foi toda uma construção para chegar nesse momento. Qual o tamanho desse prejuízo, Rogério? Você não ter o calendário internacional, independente de ser a Copa Libertadores, que era o objetivo, ou nem mesmo a própria Copa Sul-Americana, isso é um prejuízo que vai demorar para reverter essa situação. Nós temos que... A vida da gente é essa, você tem que mobilizar, motivar para o próximo jogo. Nós temos uma semifinal no sábado, esperamos estar na final do Campeonato Estadual, retomar o Campeonato Brasileiro, construir tudo de novo. Para construir é muito demorado, né? Você passa um ano inteiro para construir uma oportunidade como essa. Em 90 minutos, muitas vezes, ou num lance bobo, você acaba jogando tudo fora. Mas é algo psicologicamente muito difícil de você reverter de forma imediata. É um peso gigantesco que a gente carrega para a sequência do ano do Campeonato Baiano, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Sem dúvida nenhuma, é o momento psicologicamente mais desfavorável que enfrentamos aqui desde a chegada. Talvez até 23, né, com todo aquele sofrimento e chegar na última rodada numa situação terrível, podendo ir para uma Série B, mas fora isso, eu acho que é um momento psicologicamente mais difícil para a gente. Pois é, eu fico preocupado porque assim, ele tá no início de carreira, certo? Uma vez eu fiz uma burrada no início de carreira. Isso Del, né? 17 aninhos. 17 anos. Eu tô falando de mim,
no Sim. início, tá? Primeiro ao vivo, irmão. Na época de estágio, veio uma senhora pedindo ajuda e tal, e eu meio que menosprezei aquilo, que ele deu uma repercussão negativa. A editora-chefe do programa chegou pra mim e fez: Silvestre, eu conheço você. Eu sei como você é, sem um microfone nas mãos. O que aconteceu? Eu tava nervoso. Eu errei porque Você nem eu estava enxergou a nervoso. situação porque estava... E aquilo me fez crescer. Então, o conselho que eu dou para ele é que ele utilize, inclusive, dessa experiência para o crescimento profissional. Né? Porque é início de carreira, Sim. início de carreira acontece. A torcida até aplaude ele depois da perda do pênalti, mas porque não esperava também o cenário, o desfecho ser aquele com eliminação, né? Com Everton Ribeiro perdendo. Mas eu tô com você, serve de experiência pro Del, né? Uma caminhada muito longa, ele é um cara muito talentoso, jogou recentemente o Mundial da sua categoria pela Seleção Brasileira, sendo batedor de pênalti, sendo o artilheiro da equipe. No Bahia tá muito bem, já tem 4 gols na temporada, é bom lembrar, mas num jogo grande como Libertadores, eu acho que o treinador, que é o comandante, poderia ter tido essa sensibilidade de dizer: olha, Del, dá uma segurada, vou colocar alguém mais experiente, até para que a responsabilidade em caso de perda não caia nas suas costas, né? Porque pro garoto é mais difícil de superar. E quem reverte isso? Do O treinador? que um atleta mais experiente. Quem reverte? O treinador? Quem reverte é o Rogério Ceni, o próprio elenco. E o Rogério Ceni falou justamente sobre isso, né? Como dar a volta por cima. O treinador tricolor falou e a gente ouve aqui no Aratu 24 horas. Cara, não sei, tem que viver dia após dia, tem que conseguir resultados, ter força mental para focar nos jogos que vêm, seja de qual campeonato for, né? Temos que estar bem focados. É o que eu falo, é um momento difícil, porque um trabalho todo em 90 minutos, ele muda o planejamento que você tinha para o ano, né? Ano passado, como vocês falaram, nós conseguimos passar por essa situação. Esse ano víamos bem em todo o ano, né? Perdemos esse único jogo, né? São 13 jogos na temporada, vencendo 9 e 3 deles de Campeonato Brasileiro. Já jogamos 3 rodadas de Campeonato Brasileiro, né? E essa derrota que nos colocou numa situação mais difícil. Olha, 6h46, agora também precisa olhar pra frente, né? É isso, e como ele disse, né, o Bahia tem apenas uma derrota na temporada inteira, justamente a derrota que acaba no agregado, fazendo com que o Bahia seja eliminado em plena Arena Fonte Nova. Mas o Rogério falou também, né, agora é dar sequência a esse Bahia que tem um campeonato brasileiro pela frente. O Bahia tá muito bem colocado, tivemos jogos nesse meio de semana, né, que não alteraram muito a classificação do Bahia. Se o Bahia vence o seu jogo atrasado, chegaria aos 10 pontos que o São Paulo, por exemplo, e o Palmeiras têm nesse momento, que são os líderes do campeonato. Então o Bahia faz um grande campeonato e não terá mais a desculpa da questão do calendário, né? Porque não vai ter mais o calendário internacional, vai ter tempo para treinar para o Campeonato Brasileiro. Então, se a desculpa no passado era que o Mirassol fez uma grande campanha porque não tinha muitos jogos para jogar, com o perdão da redundância, o Bahia ficará nesse cenário esse ano, né? Então vamos ver como é que esse Bahia performa dentro do Campeonato Brasileiro, porque sei que a cobrança será grande. Olhando para frente, a gente vai para o nosso telão do Aratu 24 horas. São os jogos do Campeonato Baiano. O Bahia vai ter que focar no Baianão e amanhã tem confronto 5 da tarde, Arena Fonte Nova. Acho que o torcedor vai num clima de protesto para lá. A obrigação de passar a Juazeirense é gigantesca, né? Não há comparação entre os dois times, mas o Cancão, né, que jogou no meio de semana pela Copa do Brasil, foi eliminado em casa pelo Capital, né? Depois de empate por 1-1, perdeu nos pênaltis. Vai tentar também se levantar, né? Tentar reagir na temporada enfrentando o Bahia na Arena Fonte Nova. Juazeirense tentando chegar à decisão. Se houver empate, o jogo irá para os pênaltis. Torcedor do Bahia não quer nem saber do termo pênalti, mas o Bahia é todo favorito para o jogo de amanhã, às 5 da tarde, contra a Juazeirense. É o primeiro passo da reação tricolor citada pelo Rogério Ceni. O Bahia agora terá Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Baiano em sua reta final. Do domingo, Vitória, que estará em campo, né? Encara Jacuipense. Vitória que joga também às 5 da tarde no Barradão, busca esse título baiano para tentar também mostrar ao seu torcedor que terá um time forte para disputar o Campeonato Brasileiro, mas não basta só essa passagem para a decisão. Os reforços também começam a pesar, né? A torcida quer reforços. E o argentino Tarzan foi apresentado no meio de semana, atacante que faz gols, mas gosta de uma balada, viu? Bom de bola, estiloso e gosta de flashes. O hermano pode até ser adulto no documento, mas a aparência é de menino, cara de adolescente mesmo, olha aí. E agradecerle dessa maneira ao clube. Fora de campo, o garoto parece gostar de coisas de adulto. Registros que viralizaram na Argentina mostram ele na noitada em uma boate e num iate com algumas garotas. As saídas geraram repercussão e cobranças do Independiente, seu antigo clube.
Dentro de campo, em 66 partidas como profissional, são 7 gols e 4 assistências. Seu grande momento na carreira foi na Copa Sul-Americana de 2025. 3 gols, 2 assistências em 7 jogos. Números que mostram talento, números que indicam potencial. Na coletiva de apresentação, o discurso foi de profissionalismo. Las 24 horas como jugador de Vitória. Sou um jogador profissional que vai viver 24 horas como jogador do Vitória. Treinando, descansando, me alimentando bem. Tá se alimentando muito bem, viu, Depois de vazar, né? Que o homem gosta de balada, de noitadas, de mulheres em demasia, ele teve que ter um discurso profissional na hora da apresentação. É um cara talentoso, foi bem no Independiente, jogou bem a Copa Sul-Americana, a gente ouviu ali os números, gols e assistências. Então, um cara que chega pra somar. Ainda é uma aposta, né? Não sabemos o que o Tázia pode fazer aqui com a camisa do Vitória. Mas é uma aposta pra sequência, lembrando que o Tázia não pode jogar a partida de depois de amanhã pelo Campeonato Baiano. As inscrições do Baianão já estão findadas, mas é reforço para a sequência da temporada, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Agora, o Zé Mário, nosso cinegrafista, quer que a gente lembre que o Everton Ribeiro também foi responsável pela eliminação do Bahia. E foi. Não tem como não considerar isso. Capitão do time, o mais experiente, tinha a bola para deixar o Bahia no jogo e acabou desperdiçando. Tamo junto, viu, Zé? E bateu com displicência. Pensei que tava só nesse barco aqui. Mas o Dásio lembra Dadá? que Ademir, pra mim, também é o principal culpado, porque o Ademir é no jogo. É um trabalho em equipe. É um trabalho em equipe. Primeiro que o time não era nem pra ter chegado aí. Isso. Tá bom? Era então pra ter a gente vencido concorda nessa, né? Com folga. Voltando lá pro Hermano, é muito fácil, né? Tarzia. Eu não vou nem arriscar falar o nome dele. É muito fácil um garoto desse também se perder, né, o Fabrício? Ainda mais que nos tempos de hoje tem uma história bem bacana. Rapidamente, o Marcelo Ramos, quando decide o seu primeiro Bavi em 1994, ele tá no ponto de ônibus no dia seguinte e a fotona dele tá no jornal, né? E ele entra no ônibus e a galera começa a olhar pro jornal e olhar pra ele, né? Fala, claro, você decidiu o Bavi, tá aqui no Buzu. Ele fala, a realidade do jogador da base é essa. E hoje a realidade do jogador da base é completamente diferente. O cara com 15, 16 anos já tem um contrato milionário. Então fica fácil para ele ter lancha, para ele ter mulheres, para ele gostar de balada. Então o jogador tem que ter uma concentração muito grande, tem que ser muito centrado para não cair nessa, que o Tázia, né, saiba diferenciar os momentos de lazer com os momentos de profissionalismo. Na entrevista mostrou que tem uma cabeça bacana, viu, Alex? E falando de lancha, eu lembro do Caribe. Lembrando do Caribe, eu lembro de Pablo Reis, que estava de férias, voltou lá, viu, curtiu a praia, tá de volta aí no nosso Aratu Notícias, logo mais à noite aqui na telinha do 4.1. A gente tem mais? Não, um grande abraço. Ô, gente. Só abraçar o grande Pablo Reis, que tá voltando com tudo aí, essa fera do jornalismo. Acabou, né, gente? Convite em rede social. O torcedor ainda tá com a cabeça inchada. A gente vai acompanhar as semifinais do Campeonato Baiano para na semana que vem trazer tudo aqui no Aratu 24 horas. Lembrando que depois da manhã, às 10 horas da manhã, tem o nosso no Campo do 4, hein? Bombando. A gente ainda vai repercutir a eliminação tricolor. Fala das semifinais do Campeonato Baiano e já projeta o Campeonato Brasileiro, que tá bombando. 10 horas da manhã, no Campo do 4, aqui domingo, na programação da TV Aratu. @Fabrício S. Cunha, nossas redes sociais. Grande abraço, Silvestre. Tá aí, grande Fabrício Cunha, agora 6 horas e 52 minutos. Deixa eu dar um abraço a você que está chegando agora na telinha do 4.1. A gente já falou sobre política, esporte, segurança pública, mas tem muita informação e prestação de serviço aqui no seu telejornal de todas as manhãs. Eu falei 6h52 na Bahia, se aproximando aqui das 7 horas. Olha, quem também acompanhou aí os desdobramentos da Operação Força Total, que foi realizado na quinta-feira, foi a repórter Lara Linhares. Ela que foi aí até o Nordeste de Amaralina, que tem vivido inclusive um clima bastante tenso em relação ao tráfico de drogas e está chegando agora com outros detalhes aqui na telinha do 4.1. Lara, bom dia, com você. Exatamente, Silvestre. A segunda edição da Operação Força Total aconteceu nesta quinta-feira em Salvador. A Polícia Militar se concentrou desde as primeiras horas da manhã no complexo do Nordeste de Amaralina. Num determinado momento, os policiais começaram a procurar um grupo de homens que teria fugido ao ver a polícia se aproximando. A informação inicial é de que esse grupo poderia ter entrado numa escola. A polícia invadiu essa escola, chegou a procurar estes homens, mas não encontrou ninguém. O estabelecimento estava fechado. Depois disso, nós acompanhamos uma incursão da polícia por algumas ruas do Nordeste de Amaralina. E a polícia chegou a invadir 2 residências. Vamos acompanhar.
polícia militar aqui fazendo a presença ostensiva aqui no Nordeste de Amaralina. Nesse momento estão entrando em uma residência, acabaram de inspecionar um bar que fica aqui bem do outro lado. Como o proprietário do bar falou, quem não deve não teme, que eles poderiam olhar o que quisessem. Os policiais pedem para a gente tomar cuidado. Eu estou aqui com o Robson Melo, um pouco afastados aqui do outro lado da rua, porque como eles mesmos já disseram para a gente, tudo pode acontecer num momento como esse. Essa operação está acontecendo desde as primeiras horas do dia aqui. Eu e Robson Melo chegamos aqui bem cedo, vi mais de 15 viaturas. Poucas vezes, eu confesso que vi tantas viaturas juntas da Polícia Militar, viatura da Polícia Civil também descaracterizada, ou seja, uma forte operação aqui. Nesse momento, os policiais apontando os fuzis, porque um dos policiais vai subindo a casa, a gente com todo cuidado, um momento de muita atenção, os policiais fortemente armados aqui no Nordeste de Amaralina. E o objetivo da Operação Força Total justamente é o cumprimento de mandados judiciais, também a apreensão de armas e de drogas. É aí um ponto para a polícia para combater o tráfico de drogas em nossa cidade. Portanto, é a segunda edição da Operação Força Total, um momento aí de muito cuidado, né? Os policiais, como você pode ver na imagem de Robson Melo, apontando os fuzis para essa residência. Eles não sabem o que podem encontrar lá dentro e é como o policial já disse para a gente. Eu perguntei se isso aqui era uma coisa normal, era uma coisa de rotina da operação e ele, bem honestamente, me olhou e disse: tudo pode acontecer em um momento como esse. Portanto, é sim um momento de tensão, policiais vão subindo daqui de baixo. Eu acompanho tudo com Robson Melo, é uma residência, a gente acompanhando com exclusividade, a única equipe de reportagem a estar nesse momento aqui incursionando com a Polícia Militar no Nordeste de Amaralina, somos nós. Portanto, estamos aí acompanhando eles entrando nessa residência com muito cuidado, alguns policiais na parte de baixo, e a gente vê que realmente é um momento em que tudo pode acontecer. Portanto, todo o cuidado é pouco, né, Juca? A gente vai seguindo aqui essa operação Força Total, aqui que está na segunda edição desse ano de 2026 e que se concentrou aqui desde as primeiras horas do dia no Nordeste de Amaralina. A gente também já acompanhou, viu, Juca, um momento em que eles entraram num estabelecimento, existia a suspeita de que homens pudessem estar lá, mas estava tudo tranquilo. Como vocês acompanharam, Silvestre, existia a suspeita de que esse grupo de homens que tinha fugido da polícia podia ter se escondido numa dessas residências. A polícia, com muito cuidado, fortemente armada, moradores estavam passando pela rua, por isso a polícia tomava cuidado com aqueles moradores, respondia às informações deles e a polícia entrou nessas residências. A informação é de que em um desses locais existiam vestígios, ou seja, aqueles homens realmente poderiam estar numa daquelas casas, mas conseguiram fugir. Nós acompanhamos o momento em que a incursão foi encerrada, mas a Operação Força Total ainda continuou acontecendo pelas ruas de Salvador e também em outras cidades aqui na Bahia, Silvestre. Com imagens de Robson Melo, Lara Linhares, para o Aratu 24 horas. Ok, Lara, obrigado pelas informações. Tá aí, olha, gente, um torcedor chileno, ele foi preso por racismo. Isso na Arena Fonte Nova, viu? O sistema de monitoramento pegou o momento que ele fez um gesto aí, imitando um macaco, e a polícia foi acionada. Quero chamar Diego Macedo agora, que tem informações pra gente. Diego, bom dia na telinha do povo, Diego. Tá com você. Pois é, Silvestre, olha só, a informação que a gente tem é que o chileno, ele foi preso na quarta-feira, ontem passou por exame de corpo de delito e hoje ele deve passar por audiência de custódia. Quem está investigando esse caso é o delegado aqui, o doutor William Achan, que é o titular aqui da primeira delegacia. Doutor, conta pra gente, ele de fato vai ser enquadrado no crime de racismo, não é isso? Bom dia para o senhor. Bom dia Silvestre. Realmente, ele foi autuado em flagrante por racismo e vamos agora aguardar a decisão do juiz. Nesse ínterim, a gente também representou a prisão preventiva dele, porque para aplicação na lei brasileira, porque ele não tem residência física aqui no Brasil, então a necessidade de manter ele sob custódia até o julgamento final. Doutor, durante o interrogatório, ele disse o quê? Ele disse que inicialmente negou, mas depois ele disse que não tinha noção do que tinha feito e de suas consequências. Mas no vídeo, Silvestre, é muito claro, dá para ver nitidamente ele imitando um macaco e fazendo uma provocação ao time do Bahia. Não é isso, doutor? Sim, ele fez o gesto 2 vezes.
Então, essa fala dele realmente não bate, tem essa divergência. Então, não tivemos dúvida alguma com essa prova em conteste de fazer a autuação. Agora, Silvestre, uma outra informação muito importante, eu dei uma pesquisada na internet e, além do Brasil, no Chile também, racismo é crime. Então, esse chileno, ele não pode nem usar o argumento de que na cultura dele, racismo não tem problema você imitar um macaco, entendeu? E ele vem para cá, para a cidade mais preta fora da África, cometer esse crime, né, doutor? Realmente é uma coisa sui generis, né? Ele vem para a capital mais negra do Brasil e comete esse crime. Mas a justiça está aí para prevalecer, porque o racismo aqui a gente não tolera de jeito nenhum e que isso sirva de lição para as pessoas que vêm para fazer turismo, né? Pensar e realmente respeitar o nosso povo. Ele está com o irmão dele aqui, ele veio para cá com o irmão, né, para o Brasil para assistir esse jogo. Foi uma partida entre o Bahia e o time chileno. Mas me conta uma coisa, doutor, o irmão dele chegou a prestar algum tipo de depoimento também? Os advogados dele falaram alguma coisa para o senhor? Não, os advogados compareceram, não quiseram se manifestar, né? Nem formalmente, por enquanto, eles estão estudando o processo para entrar com remédio jurídico para tentar tirá-lo, né, dessa situação. E ele, além do irmão, tem outros familiares. O irmão também alegou que ele não tinha noção do que estava fazendo e que se ele fez foi a primeira vez. A gente conseguiu, Silvestre, inclusive, fazer um flagrante aí dele conversando com 2 advogados aqui na delegacia mesmo. E tudo indica que ele vai passar mesmo por audiência de custódia hoje. Tá? Mas uma coisa que eu queria perguntar para o delegado aqui é em relação a essa lei. O fato dele ser brasileiro, o fato dele não ser brasileiro, doutor, o fato dele ser chileno, como é que fica essa questão da lei? Ele pode ser preso, ficar preso no presídio aqui, a depender do resultado da audiência de custódia de hoje? Sim, aliás, se o juiz entender que a aplicação da lei corre risco, porque como a gente frisou, ele não tem residência fixa, não tem trabalho aqui. E uma vez ele lá no Chile terá dificuldade de intimação e teria que ser aplicado a carta rogatória. Então isso demandará tempo e gerar a sensação de impunidade. Então a necessidade de representar sua prisão preventiva para que ele permaneça preso aqui até o julgamento final, enquanto ele irá aguardar no presídio. Então nós estamos na cidade mais preta, fora da África. Então a gente, querendo ou não, a gente imagina que a justiça tem que ser feita, né? Ele ficando preso, doutor, então mostrando que de fato não há impunidade para o racismo. O racismo aqui no Brasil, principalmente aqui em Salvador, é tolerância zero. Com certeza, zeríssimo. Então, ao pessoal que vem aqui, pelos nossos encantos, né, naturais, tome cuidado. Nós aqui temos lei. Ok, doutor, muito obrigado por suas informações. Silvestre, qualquer informação nova sobre esse caso, eu volto a te chamar. Com imagens de Raimundo Carvalho, Diego Macedo, para o Aratu 24 Horas. Diego, obrigado pelas informações. Um abraço ao doutor William Chance, sempre muito solícito aqui com a equipe do Aratu 24 Horas. A gente segue aqui para falar de uma reviravolta no caso do assalto lá de Castelo Branco, hein, gente? Compassa confirma a participação de dono de veículo em roubo. Quem conta essa história pra gente é a repórter Dani Mazei. Dani, bom dia, cadê você? Olha, você que está acompanhando a nossa programação, preste atenção nessa história. Falamos aqui de assaltos que estariam sendo cometidos por criminosos a bordo de um HB20 preto. Inclusive, teve um assalto na última terça-feira. Tem imagens de câmeras de segurança que mostram o HB20. Logo em seguida, um homem foi preso, que seria o dono do HB20, um tal de Elton. Inicialmente, ele negou o envolvimento no crime, disse que teria emprestado o carro dele para uma pessoa e que ele não estava cometendo assalto algum. Elton, morador de Castelo Branco, inclusive, quando ele foi preso e foi trazido para a delegacia de repressão a furtos e roubos de veículos, a mãe dele estava na delegacia, pediu para falar com a nossa equipe de reportagem, negou qualquer envolvimento do filho com assaltos com a criminalidade. A mãe do Elton disse que ele seria vendedor de ovos e que ele não estava participando do assalto. Só que, na quinta-feira,
O comparsa do Elton se apresentou voluntariamente na delegacia acompanhado de um advogado. Um tal de Ezequiel, morador de 7 de abril. A gente tem aí a foto do Ezequiel, que confessou para a polícia que teve participação, sim, nos assaltos cometidos a bordo do HB20. E o Ezequiel contou para a polícia que estava junto de Elton, que os dois agiram juntos. Ezequiel ainda disse que quem chamou ele para praticar os assaltos foi o próprio Elton. Então os dois seriam comparsas. Só que, apesar do Ezequiel ter aí se apresentado na delegacia, ter dito para policiais civis que ele sim cometeu o crime, que ele cometeu assaltos, ele não vai ficar preso, pelo menos por enquanto. Isso porque já passou o tempo do flagrante, que é de 24 horas, então ele foi ouvido, foi liberado, inclusive, e agora a Polícia Civil vai solicitar para a Justiça um mandado de prisão contra Ezequiel. Mas isso leva um certo tempo, né? Enquanto esse mandado não for expedido pela Justiça, Ezequiel, então, vai seguir livremente. Veio para a delegacia, se apresentou, foi liberado e vai responder aí livremente até que haja um mandado de prisão em aberto. Enquanto isso, o comparsa dele, o Elton, segue preso sim, deve passar por audiência de custódia. Claro que a gente segue acompanhando essa história e qualquer novidade a gente volta a falar sobre o assunto. Obrigado. Com imagens de Ramide Fan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 horas. Ok, Dani, obrigado aí pelas informações, o Rami também pelas imagens, nossas equipes nas ruas e você aí do outro lado acompanhando o Aratu 24 horas, seguindo as nossas redes sociais, @TV Aratu e @AlexSilvestre.tv, são as redes sociais aí, nossos Instagrams, vocês podem então participar com a gente, curtir aquela foto, deixar lá seu comentário, você também pode mandar seu recado lá no canal do YouTube. Vamos fazer o seguinte, enquanto a gente dá um giro pela nossa capital, a gente vê imagens lá de fora, vão aparecer aí as imagens na sua telinha, a gente vai interagindo aqui com o nosso público do nosso canal do YouTube, nas nossas transmissões. Você pode deixar também seu recado lá. Olha, a Maíse Costa passando por aqui, desejando bom dia, a Manuela Manu fazendo o mesmo, bem como o Everton Santos, muita gente mandando bom dia, hein? Tem aqui também um pessoal, cadê o Gilson? Bom dia, Alex, que Deus lhe abençoe, abençoe a você e a sua família também, meu amigo. De Nova Brasília, da Estrada Velha, Larissa Conceição, participando aqui com a gente. Bom dia, Jaeliton Santos. Ela tá mandando um abraço aqui, pelo que eu entendi, pro Jaelito Santos, hein? Luiz Henrique, manda um alô pra Keney, de Porto Seguro. Tá aí, Keney ou Kenai? Não sei exatamente, parece ser um nome estrangeiro, hein? Luiz Henrique, o abraço está aqui registrado, tá? Gabizinha, bom dia, amigo. Manda um abraço para Cid Moto Táxi de Irará, Bahia. Alô, Cid Moto Táxi de Irará. Transporte com segurança e qualidade é Cid Moto Táxi lá de Irará. Olha aí, ó, tá vendo? Comercial me pega. Andréia, um abraço para você também, nossa gerente do comercial, hein? Olha, o Antônio participando aqui, um excelente dia, direto de La Palmas, de Gran Canaria, Espanha. Não sei nem ler isso aqui, Zami. Hã? O cara tá da Espanha aqui assistindo a gente, é internacional, Pois é, vou guardar aqui nossas redes sociais. Olha, deixa eu voltar aqui pro nosso noticiário, agradecer a sua participação. Mas, gente, seguem as buscas aí pelo pedreiro João Pedro, de 33 anos, que sumiu após sair de casa para caminhar na praia de Berlim, que isso na ilha de Itaparica, tá? Eu quero fazer conexão aqui com a nossa equipe de reportagem, porque quem traz mais detalhes sobre este caso é o repórter Jamerson Oliveira. Jamerson, bom dia, com você. Olha, gente, nós estamos aqui em Veracruz, na região metropolitana de Salvador. Estamos na ilha de Berlim, acompanhando o trabalho da Polícia Militar, lá embaixo, equipes do 23º Batalhão. Hoje é sexta-feira, tá? Sexta-feira, amanhã é sábado e domingo. E, gente, Alex, toda a turma do Aratu 24 horas, o corpo do pedreiro, corpo do João Pedro Peixoto, de 32 anos, ainda não foi localizado. A polícia, é claro, reforçou todo o patrulhamento na ilha. Nós estamos acompanhando agora as equipes do 23º Batalhão, porque ontem, quando a gente entrou durante as buscas numa biqueira, numa boca de fumo, esses policiais eles foram recebidos a tiros. Nós vamos acompanhar agora a reportagem completa. Aqui, ó, várias garrafas de cerveja, tá vendo? Pinos de cocaína. Vamos lá, a polícia correu. A polícia correu, ó. Aqui é a casa
casa que esses marginais ficam escondidos. Vamos se abrigando aqui. Tiro, atiro! Polícia recebida a tiros. Polícia recebida a tiros. Olha aí. Polícia recebida com a chuva aqui agora. Olha lá. Atiro, velho. Se abriga, se abriga. Os caras correndo lá embaixo, velho. Os caras correndo. Os caras estão correndo lá embaixo, velho. A situação é essa aqui, meu irmão. Se abriga, se abriga. Deita, deita, aqui, João. Deita aí, meu velho. Os caras estão correndo lá embaixo. Você consegue mostrar lá no mato, lá embaixo. Lá embaixo, os caras correndo, velho. Os caras estavam aqui na casa. Olha só o tanto de broca que tem aqui na parede, ó. Olha aqui, assim. Olha o tanto de broca que tem aqui, meu velho. São muitos tiros que esses marginais. Vamos nessa, a polícia vai progredindo. Os guerreiros do 23º Batalhão, a gente está acompanhando toda a movimentação. Vamos nessa, Cê. Olha aqui, a covardia desses bichos, velho. Eles atiram e correm. Vamos nessa aqui, se abrigando. A situação é essa, meu. A situação aqui em Berlim, que a polícia vai acabar com essa biqueira de Buel de Tio Chico aqui na ilha, viu? A polícia vai acabar com essa biqueira do CV e a gente está acompanhando todos os detalhes. Os guarnições do 23º Batalhão incursionando aqui, indo pra cima, dando a resposta. Abaixa, mandou baixar, velho. Deita aí, deita aí. Deita aí, João. Mandou se abaixar. Aqui não tem como se abrigar, velho. Aqui não tem. Os caras, terreno muito hostil, os caras atiram e essa é a situação. Correu ali, não foi, Juca? Hein, Tenente? Tenente? Correu ali, não foi? Eu consegui enxergar dois, a parada é valendo, velho. Tem gente que não acredita, né? Não acredita em troca de tiros, a gente viu ao vivo aí. Eu não sei se a C conseguiu mostrar nas imagens, lá naqueles pés, que pé é aquele ali? Eu não sei se é de coqueiro ali, piacão, piaçaba. Eles correram por ali, por dentro daqueles pés. Isso, aí, eu não sei se a gente consegue recuperar nas imagens, mas parece que eles correram por ali. Foi essa visão que eu tive quando a gente estava fazendo a reportagem aqui. Agora, o perímetro controlado pelas equipes do 23º Batalhão. Parabéns aí a toda a equipe, aí o Coronel Valdino, o comandante-geral da Polícia Militar, porque a determinação hoje, dia de força total, é essa: sufocar o tráfico de drogas e ir pra cima dos marginais, de todos os bandidos. A gente está vendo, é um dia de pista quente aí na capital baiana, também aqui na região metropolitana. Afinal, a polícia militar está presente em todo o estado, não é para deixar bandidos se criar. E a gente está vendo aqui, né, os moradores, quando a gente passou agora há pouco numa rua, agradecendo a polícia, né, por esse trabalho ostensivo de reforço na segurança, no patrulhamento. Então, parabenizar todos os policiais que estão empenhados aí nessa missão, que é proteger o cidadão de bem. É isso, gente, de volta aqui direto de Veracruz, no Aratu 24 horas, na TV Aratu, as equipes do 23º Batalhão patrulhando. Nós ainda não encontramos o corpo do João Pedro. Estou aqui com o João Doido e também com o Peixe a ser cansado, mas a nossa missão não vai acabar. Nós vamos continuar aqui, Alex, no sábado e também no domingo, nas buscas por esse rapaz. Segundo a mãe, trabalhador, trabalhava aí na prefeitura, acabou se envolvendo com as drogas, teve a morte do pai, problemas psicológicos. Informação que ele roubou um cavalo de um traficante, por isso ele foi assassinado e o corpo jogado em uma cova rasa. É isso, a TV Aratu vai continuar aqui nas buscas, porque nosso trabalho não pode parar. Eu volto com você, Alex, direto do Aratu 24 horas. Jamerson, obrigado pelas informações. A gente vai continuar, inclusive, aí dando apoio à mãe que está desesperada por esse jovem. Qualquer momento a gente volta com essas e outras informações aqui na tela do 4.1, porque agora eu vou para um rápido intervalo. Você, por favor, não saia daí. Olá, estava esperando você aqui para o nosso encontro diário de todas as manhãs do nosso Aratu 24 horas. Chega mais. Eu quero agradecer, inclusive, você que está do outro lado da telinha aí, nos dando audiência todos os dias. Nosso Aratu 24 horas segue a partir de agora com mais informação para você, porque duas mulheres protagonizaram uma briga, ai, ai, ai. Isso foi na areia da praia, viu, em Morro de São Paulo, na Bahia. Samir estava por lá. Os vídeos mostram as envolvidas aí rolando no chão, ó lá, ficaram parecendo um camarão capotado as duas, viu? Cobertas de areia enquanto trocavam empurrões e agressões.
Banhistas que estavam no local tentaram intervir para conter aí essa confusão. Ainda não há informações sobre o motivo dessa briga ou o registro da polícia, hein? Tem áudio aí? Tem? Hã? Agora o bicho pegou, viu? Bota lá a imagem mais uma vez. Olha aí, ó. Bota o áudio, vai. Tirar nada. Olha aí, ó. Tá aí, viu? Rapaz, e puxa cabelo e vem pra cá. Aí vem dois carinhas ali, ó. Separam, né? Tira essa briga. Você gosta disso, né? Você aí gosta, eu tô vendo aqui. Fazer o seguinte, vou para um rápido intervalo e já tô de volta aqui na tela do 4.1. Sai daí não. Sexta-feira, de volta aqui na telinha do 4.1. Quero saber se o cooler já tá pronto aí, se a ceva tá geladinha. Vai pegar o quê? Amanhã vai ter churrasco, é Porto da Barra. Os dois, chama Silvestre aí, viu? Silvestre tá junto. Olha, eu tô de volta aqui para trazer mais informação para você. Um homem, ele foi flagrado por câmera, gente, tentando furtar 2 motocicletas. Isso no bairro de Cajazeiras 10, hein? Nas imagens, o suspeito aparece forçando aí a ignição dos veículos com uma ferramenta. Que ferramenta é essa? A ferramenta do capiroto. Essa ferramenta que é usada para destruir o que o pai de família constrói. Ele tenta ligar aí as 2 motos diversas vezes, mas graças a Deus a ferramenta do capiroto não funcionou. Após as investidas frustradas, o homem desistiu e deixou o local a pé. Porém, entretanto, a gente conseguiu a imagem do bonitão, do galã de novela que tá aí na tela do 4.1. E eu torço, viu, Catan? Errei? Que ele seja... Canan, que ele seja preso o mais rápido possível, viu, Eder Mustafa? Não vai, não? Você não acredita, não, irmão? Calma, Silvestre. A polícia vai fazer o trabalho, a polícia vai chegar até ele. O danado é o seguinte, viu, Carlinho? Carlinho até tossiu, porque Carlinho também não acredita, não. O danado é o seguinte, que na audiência de custódia ele vai pra onde, Carlinho? Pra casa de Tia Dete? Quem é Tia Dete? Ah, presídio, entendi. Tá bom, tá certo. Nosso Aratu 24 horas dessa sexta-feira vai ficando por aqui. Logo mais, às 11 horas, tem o 01 da Bahia, o Alô Juca com Marcelo Castro. À noite, a partir das 6h30, é a vez do Fala Dani, com Dani Mazei. Na sequência, tem Aratu Notícias, hein, com Pablo Reis. Valeu, minha Bahia, as letrinhas vão começar a subir. Um bom final de semana pra você aí. Assista a nossa programação, viu, no final de semana. Tem programa Universo no Campo do 4. Minha Bahia, I love you, Galinho, canta, que só canta agora segunda, danado. Trabalhar. Oxente.